Estamos começando mais um Vida e Saúde na sua companhia. É bom demais. Dr. César, também é muito bom estar na sua companhia. Tudo bem? É bom estar aqui com você, viu, Teru? E com o pessoal de casa. Hoje temos um tema bem interessante para você, para o seu familiar. Então, vamos falar hoje um tema para ajudar vocês. Vamos? Está preparado? Você sabe que quando o Dr. César está aqui, você vai encontrar um tema de saúde mental. Hoje, a gente quer entender como lidar com pessoas bipolares. É assunto difícil, mas necessário por aqui. Também vamos acompanhar a série A Ciência do Descanso. E você vai ter a oportunidade de ver o Dr. César respondendo dúvidas que vocês mandarem pra gente ao longo desse programa. Muito interessante você acompanhar, porque não só quem tem o problema de saúde vai participar, precisa se engajar no tratamento, mas quem convive com alguém que tem bipolaridade também precisa ser parte, de um jeito ou de outro. Então, por isso a gente resolveu fazer esse programa e eu quero muito a sua participação, não é, Dr. César? Agora a gente começa esse programa trazendo aqui uma reflexão, hoje retirada aqui do texto da meditação de adultos, Maravilhoso Deus. Dia 19 de julho, traz o texto de Hebreus 4, versos 14 e 16. Eu vou ler a segunda parte do verso que diz assim, olha, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que convite especial a gente está recebendo aqui através desse verso, Dr. César? É muito importante porque o trono da graça de Deus, ele jorra muita energia que a Bíblia chama de graça, né? Graça é um poder de Deus que vem para nos ajudar a lidar com alguma situação difícil na vida. O convite de Paulo é para que a gente se achegue a esse trono com confiança, ou seja, acreditando e tendo certeza de que nós seremos bem recebidos por essa graça, que é dom gratuito de Deus. Não importa quem você é, não importa de onde você vem, não importa que tipo de pessoa você é. Se você se achega, se você está buscando Deus, vá com confiança, porque Ele é todo abraço e está te esperando. Vida e Saúde está só começando. A gente vai ali e volta já. Muito bem, vem pra cá que hoje tem papo sério aqui sobre bipolaridade. O assunto virou meio modinha, Dr. César, porque tem gente que não pode ver a gente meio triste, depois mais mais alegre no final do dia, que já fala que é bipolar. Bom, nós vamos entender a doença, vamos entender o problema, vamos encarar as dificuldades de quem lida com esse transtorno e também vamos tentar entender como é a convivência, como que essa convivência pode ser, inclusive, produtiva no caso da bipolaridade. Bom, mas eu quero saber de você, como é que você encara aí as mudanças de humor no dia a dia? As suas próprias mudanças e as mudanças das pessoas aí que convivem com você. Se é sua mãe, se é seu tio, se é seu pai, tá uma montanha-russa aí, uma hora tá feliz, outra hora tá explodindo. Conta pra gente, usa o QR Code aqui da sua tela, isso, quando você acessa ele, você recebe uma mensagem, é clicar nela e você entra em contato com o nosso WhatsApp. Manda essa sua resposta, dizendo como é que você encara aí as mudanças de humor ao longo do dia. Você também pode digitar o nosso número, que é 12 98266 0004. Dr. César, bipolaridade. A gente tem visto aí que a população tem aumentado. 4% da população adulta mundial sofre do transtorno bipolar, segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Só que no Brasil, isso representa 6 milhões de pessoas. E eu estou falando de números assim que foram diagnosticados, né, Dr. César? Tem gente que está sofrendo sem diagnóstico. Segundo a OMS, são 140 milhões de pessoas no mundo sofrendo de bipolaridade. Precisamos entender o transtorno, doutor. Precisamos. O que é a bipolaridade? Exatamente. É importante a gente poder fazer uma conceituação correta
para a gente poder fazer um diagnóstico correto, né? Em medicina a gente tem isso, a gente avalia a história da pessoa, as queixas dela, as queixas que ela traz na consulta, a história da família, as doenças que ela já teve no passado, para então o médico fazer um diagnóstico provisório e depois fazer um diagnóstico definitivo. E o diagnóstico definitivo, bem feito, então vai ter um tratamento X, Y, Z. Agora, acho que é interessante, você falou assim, pessoas que às vezes têm, tá meio triste de manhã, mas de tarde já está mais alegre, então já quer bater um carimbo de que está com bipolar. Não é assim, né? No dia a dia da nossa vida, a gente pode ter, de manhã está meio alegre, alguma coisa, e pode ser alguma coisa que aconteça no trabalho, na família, sei lá, furou o pneu do carro numa hora errada, enfim, e você fica meio irritado, meio irritada, já muda o seu humor. Mas isso não é uma doença bipolar. O transtorno afetivo bipolar, que antigamente chamava de psicose maníaco-depressiva, PMD, né? E mudou para transtorno. Ele é uma doença do humor em que tem, como o nome diz, afetivo, do afeto, dos sentimentos, né? Bipolar. 2 polos, bi2. Então a pessoa, para ter um diagnóstico desse aí, ela tem que ter pelo menos uma crise eufórica e outras crises depressivas, ou uma crise depressiva e outras crises eufóricas. Então, basicamente existe bipolar tipo 1 e tipo 2. Tem um professor da Universidade de San Diego, na Califórnia, o professor Akiskal, ele chegou a dividir em 6 tipos de bipolar, mas isso é uma definição, a gente precisa se preocupar com isso. O mais importante é, doença bipolar é uma doença do humor, que se altera. Em geral, a pessoa tem uma crise, geralmente começa com a crise depressiva, é a primeira crise que a pessoa tem. Ela pode ficar deprimida 3, 4, 5, 6 meses, sem tratamento às vezes, e depois ela pode sair da depressão, ficar na fase da normalidade e ali na frente entrar numa crise eufórica, que a gente chama também de crise maníaca, né? Crise maníaca ou eufórica é a mesma coisa. Vamos tentar especificar um pouquinho mais esses sintomas, porque depressão está também uma doença em tremenda ascensão. Então, de repente, se a pessoa está, olha lá, a gente está vendo aí um cérebro, de repente, tendo até um curto, né, doutor César? Sim. A depressão, ela está em ascensão. Então, ela pode ser confundida, a bipolaridade na fase depressiva pode ser confundida com a bipolaridade na fase depressiva pode ser confundida com depressão. Mas na fase eufórica, essa pessoa vai estar de que jeito? Só alegre, só impulsiva? Ou essa euforia pode se manifestar de outras formas? Boa pergunta, porque existe a doença depressão, né, que tem um código específico, e existe a depressão na doença bipolar, que é diferente. A pessoa que tem depressão, mas que não é bipolar, ela só vai ter crise depressiva. A pessoa bipolar, ela vai ter alguns momentos com crise depressiva, mas também tem que ter pelo menos uma crise eufórica na vida dela. Na crise eufórica, a pessoa tem, a gente chama de fuga de ideias, tem pensamentos rápidos, acelerados. Fica pessoa falante. Tem falando, muitas ideias, 1000 planos, né? Em geral, a pessoa começa a fazer compras sem ter preocupação se tem saldo no banco para pagar ou não, vai ter insônia. Isso é típico de bipolar na fase eufórica. Acorda 4 da madrugada e está ligando para os amigos para marcar um churrasco, marcar um passeio e tal. Quer dizer, não tem desconfiança. A pessoa com doença bipolar na fase eufórica, Teru, ela não tem percepção de que está alterada. Para ela, aquilo é o normal. Ela está num barato, está numa alegria, está numa euforia tão grande que ela acha, não, isso é o normal da vida. E será que ela não vê que as pessoas, de repente, estão mais lerdinhas do lado dela? Não estão acompanhando o ritmo, quem sabe? E quando o familiar vai dizer para essa pessoa bipolar na fase eufórica, vamos devagar, você está gastando, você não tem dinheiro para pagar no final do mês, olha, você está muito irritadíssimo, ou você está com comportamento de risco, pessoas têm comportamento de risco, né? Vai transar com todo mundo, velocidade alta no carro. Então, se o familiar ou o amigo tenta ajudar essa pessoa na fase eufórica, ela se irrita, ela se impacienta, não se mete comigo, eu estou bem, estou ótimo, é assim que é a vida, eu estou tão alegre porque você vai me perturbar. Então, é um desafio, né? Vamos falar um pouquinho sobre o convívio? Quais seriam os recursos disponíveis para os familiares e amigos desses pacientes com transtorno bipolar, doutor César? A gente sabe que nas cidades, além do psiquiatra, que primeiro o atendimento médico para a pessoa com transtorno afetivo bipolar é o médico psiquiatra, ponto, né? Ele tem que ser avaliado por esse profissional e então
pode ser uma consulta particular, ou muitas cidades têm o chamado CAPS, né? É o Centro CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que é geralmente ligado, que é da prefeitura, é um atendimento gratuito. Tem o CAPS especializado em drogas, tem um CAPS especializado em infância e adolescência e tem um CAPS para pessoas adultas. Ali tem a equipe multidisciplinar, então vai ter o psiquiatra, vai ter o psicólogo, vai ter assistente social, vai ter o terapeuta ocupacional. Então, se você não tem condições de pagar uma consulta particular, você pode ir no CAPS, né? Algumas cidades, Teru, que têm faculdade de medicina ou faculdade de psicologia, tem um ambulatório de atendimento também. Então, as pessoas podem ir lá, às vezes pagam uma taxa mínima, né, para serem atendidas. Então, e tem as informações, né? Tem um site da Abrata, que é um site ligado ao Hospital das Clínicas da USP, né, que é a Associação Brasileira de Transtornos Afetivos. Então, ele tem muita informação. Ali tem informação de como o familiar vai lidar, os medicamentos, o que o paciente pode fazer. Então, são os recursos, né? Muito bem, olha, a gente precisa realmente precisamos considerar aí vários desses recursos, porque lidar com um problema como esse vai gerar, como você viu aí, talvez outros problemas de produtividade, problemas econômicos, problemas de relacionamentos. E a gente precisa considerar algumas coisinhas quando a gente tem um familiar com transtorno bipolar. Doutor César, comenta pra gente isso que está na tela. Ó, vamos colocar? Vamos. A gente pode se sentir, ou a pessoa vai se sentir culpada, ou o ente querido pode se sentir culpado, né? E é bom entender que a culpa não é sua e nem desse ente querido. A gente tem que pensar nisso de duas formas. Essa declaração tem a cara e a coroa, né, com a moeda, né? Sim, a doença bipolar, ela é muito genética. Tem alterações, vários tipos de genes podem ter alterações em alguns locos que a gente chama, né? E que, então, vai favorecer o indivíduo para desenvolver a doença bipolar. Mas a doença não é genética no sentido de que se o pai teve bipolar, o filho vai obrigatoriamente ter que ter. Não tem. Então, a influência genética é um fator forte, e especialmente se a primeira geração, se o pai e a mãe, um dos dois for bipolar, existe 7 vezes por cento de chance a mais daquele filho ou filha ter a doença bipolar. Mas a genética não é tudo, então são 3 coisas basicamente, né? Vai ter a influência genética, às vezes é o avô, a avó, vai ter a história da vida infantil desse indivíduo, como que foi nessa família, teve muito estresse nessa família ou não. E terceiro, que é a sensibilidade daquela pessoa, né? Diante de fatores estressores. Então, genética, o ambiente afetivo e a sensibilidade daquela pessoa. Às vezes, Teru, é interessante que às vezes o avô, a avó teve, mas o filho não teve e vai estourar no neto. Entendi. Então, tem doenças que têm uma pesada genética em cima, carga genética, mas que às vezes estoura na 3ª geração, né? De qualquer maneira, não é culpa de ninguém, né, doutor César? A gente não tem controle sobre isso. Não se pode controlar. Agora, realmente, claro, alguns estudos mostraram que filhos bipolares tiveram, às vezes, uma situação familiar ali meio complicada, né? E que era, claro, é uma coisa inconsciente do pai e da mãe que amavam, mas tinha seus erros. E então, não é uma culpa, mas é uma participação, vamos dizer assim, né? É diferente daí. Muito bem, vamos trazer de novo aqui na tela, porque a gente precisa oferecer apoio para essa pessoa e a gente precisa buscar informação e conversar sobre o assunto, por mais difícil que seja. Talvez uma oportunidade seja esse momento que a gente está vivendo aqui no Vida e Saúde. Você pode usar as nossas conversas aqui como um start, um começo aí para você em casa. Agora, como é que a gente lida com o estigma associado ao transtorno bipolar e ajuda esses familiares, esses amigos, para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam validados, compreendidos, porque é confuso, doutor César. Muitas pessoas no consultório, isso é uma pergunta bem típica de acontecer em consultório psiquiátrico ou de psicólogo. Tem alguém que sofre isso ou já tratou de alguém assim, né? Então a pessoa às vezes tem a sensação de que ela é a única do mundo que está sofrendo aquilo ali, né? Se a gente pensar em epidemiologia, ou seja, como que a doença afeta a comunidade, né, a população, como já foi falado aqui, né, até 4%, tem alguns países que pode chegar a 5%. O Brasil tem 6 bilhões de pessoas com bipolares, quer dizer,
Então, a gente vai ajudar esse familiar com doença bipolar, explicando que é uma doença que atinge muita gente, né? Infelizmente atinge. A gente vai explicar que a pessoa tem uma alteração da sua neuroquímica cerebral, que não foi uma escolha dela, que realmente é uma fatalidade, vamos dizer assim, né? Que aqueles genes não funcionam bem em certas situações, para ela entender de que é uma coisa que está fora do controle dela, né? Que então, ela vai precisar de colaborar sim, mas ela não é culpada disso e que ela tem esses fatores fora da sua decisão, né? Bom, acho que é importante a gente tentar entender e quero sua atenção aqui total agora, porque aquilo que você fala, aquilo que você pensa em voz alta, pode piorar ainda mais um quadro depressivo no caso da bipolaridade. Vem para cá, doutor César, que a gente tem aqui, olha, o bipolar na fase depressiva. Eu vou ficar desse lado aqui, até tampando a outra fase aqui, que a gente vai tratar dessa aqui agora. E, às vezes, a gente solta uma dessas. Olha, para de agir como um louco. Isso não vai ajudar. Não vai ajudar. Só para relembrar, então, aqui está mostrando uma carinha alegre, né, na fase eufórica, animada. Aqui é uma carinha triste, né, está na fase depressiva. Isso aqui é uma pessoa que não entendeu ainda o que é doença bipolar. É uma pessoa, é um parente que fica dizendo para o seu doente, né, pare de agir como louco. Quer dizer, a pessoa ela não tem o controle, né, sozinha. O impulso está... Na fase eufórica não consegue, ela tem que, inclusive, o atendimento psicológico na fase eufórica não vai funcionar, porque a pessoa entrou na crise maníaca ou crise eufórica, a gente vai ter que entrar com medicação mesmo, porque nessa fase de super euforia, a pessoa, o que você fala para ela, bate e volta, né? Ela não quer que interfira porque ela está se sentindo tão bem, né? Então você chega e vai falar, para de agir como louco, isso aí vai irritar mais a pessoa, né? Inclusive, a gente pode falar isso aqui, ó, bem nesse contexto, não importa, você vai mudar de ideia. É uma crítica, é uma ironia, né? Quer dizer, é uma ironia que gera mais irritação, gera mais estresse. E a gente sabe que as pessoas que têm doença bipolar, quando elas vivem um estresse, especialmente na família, aquele estresse pode disparar a crise. Então, tem que evitar dizer isso aqui. Muita gente bem intencionada solta essa, doutor César. Olha o lado positivo. Isso é verdade, difícil, né? gente. O lado positivo. Claro, você que não teve doença bipolar, tomara que nunca teve, você não sabe o que é isso, né? Então, dizer uma frase dessa, olha para o lado positivo, a pessoa até tenta olhar para o lado positivo, só que ela não consegue. Você está na fase depressiva, você vai afundar mais essa depressão nessa pessoa, porque ela não está conseguindo reagir e justamente valorizar o positivo que realmente existe na vida dela, mas ela não consegue olhar para isso, porque a mente dela está depressiva. E se está na fase eufórica, ela também não vai conseguir avaliar o significado dessa frase aqui. Então é inútil dizer esse tipo de coisa, só estressa mais. Bom, uma outra fala que realmente pode estar cheia de boas intenções, mas que só vai piorar é perguntar por que você quer morrer? Você tem tudo, seu pai, sua mãe, você tem dinheiro, você tem saúde. Dando motivos para essa pessoa que está só enxergando nublado. Verdade. Então essa frase aqui é meio atípica de usar em pessoas com doença depressão ou depressão na doença bipolar. É uma frase que, na verdade, cria mais desesperança, sabe por quê? Porque quando um parente diz aqui, por que você quer morrer? Que bobagem, para com isso e tal, Deus te ama, etc. E esse tipo de atitude está passando para aquela pessoa doente que você não está entendendo ela. Você não está entendendo o sofrimento dela. Você não está empatizando com o sofrimento dela, né? Tá distante. Então, vai piorar essa solidão e, portanto, a tristeza, né? Se você já soltou uma dessas, mesmo na melhor das intenções, e agora está entendendo que isso trouxe mais prejuízo, vem para cá, porque a gente vai falar agora como é que você pode ajudar essa pessoa a melhorar a autoestima e a sair acreditando na capacidade dela de se recuperar. Doutor César, validar essa pessoa, validar ela como ser humano, como filho, como parente, como amigo,
é importantíssimo. Você é importante para mim, é uma boa frase. É muito importante, porque especialmente na fase depressiva, que a pessoa consegue raciocinar ainda, né? Na fase eufórica é mais difícil, mas mesmo assim, quando a fase eufórica está amena, a pessoa ainda consegue pensar um pouco. Então a gente vai mostrar, o familiar precisa mostrar para esse doente, para essa pessoa que está sofrendo, de que a pessoa é querida para ela. Não é a doença que vai fazer com que ela seja rejeitada, mas que ela é importante, né? E realmente os pais que amam o filho ou a filha que está com doença bipolar, esse amor é genuíno, esse amor é verdadeiro. Então, é importante falar de novo sobre isso, né? Validar isso, repetir isso. Oh, você é tão importante para mim, você é uma pessoa tão querida, eu quero te ajudar no tratamento, né? Olha, as palavras têm poder, né, doutor? É muito, né? Para levantar ou para baixar, né? Para levantar ou para destruir, gente. Destruir. Olha essa frase aqui também que você pode usar. Vamos passar por isso juntos. Sabe por quê? Porque bem ou mal é o que vai acontecer. Se eu lidar bem com essa pessoa, eu vou passar junto. E se eu estiver me dando, sofrendo ali com ela ou tratando ela de mau jeito, eu também vou estar passando junto. Só que exatamente. tendo uma péssima experiência. Vamos passar por isso juntos, quer dizer, essa atitude cria esperança na pessoa que está sofrendo de que ela não está sozinha e, portanto, ela vai ter essa ajuda para ir no médico, para tomar um remédio, para fazer uma terapia, para acompanhar, para receber um abraço mesmo em casa, né? Então, quer dizer, é diferente daquela pessoa que está doente na família e que o familiar, se vira lá, eu não aguento mais você, fica rejeitando com a negligência. Então, esse vamos passar juntos é uma forma de fazer uma aliança com essa pessoa que dá a ela coragem e ânimo para ela poder mudar. Pegando carona com isso que o Dr. César falou, você pode usar a frase, como eu posso te ajudar? Isso. É muito importante, quer dizer, em vez de, se você é uma pessoa que tem uma tendência, você que está em casa, que tem um parente que está com doença bipolar ou outra doença, e você tem um perfil meio de controle, de controladora, né? E já quer trazer logo as soluções, acho que é bom para você isso, acho que por que você não faz isso e tal? Ei, para com isso, desmonta essa atitude mental, né? Essa mentalidade e chega com humildade para a pessoa que está sofrendo e pergunta, como é que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Fala para mim. Deixa eu ver se eu vou conseguir entender o que você está passando, né? Porque eu estou disposto aqui para te ajudar. Então, esse oferecimento de ajuda é uma forma da pessoa se sentir acolhida. Muito bom. Isso é terapêutico, né? Doutor César, e essa daqui vai combater aquela última aqui desse lado aí do que não dizer, né? Por que você quer morrer? Por que você não diz, não pense em desistir? Muito boa. Sim, muito importante porque... na fase depressiva da doença bipolar, as pessoas podem desenvolver uma ideia suicida. Elas querem desistir. Não tem jeito, já tive deprimida 3 vezes, essa é a 4ª, acho que não tem jeito, né? Ou na fase eufórica, a pessoa sofre muito quando sai da fase eufórica, ela fez besteira, gastou mais do que podia, enfim, está endividado por causa disso, ou foi demitido do emprego por causa dessa euforia, e a pessoa sai da euforia, cara, o que eu fiz com a minha vida, né? Melhor morrer, porque tem pessoas bipolares que acabam suicidando porque acha que não vai ter como continuar vivendo com aquela doença. Então, o familiar vai dizer, não pense em desistir, né? Você vai incentivar esse indivíduo a seguir o tratamento, que tem que seguir mesmo, né? Medicamentoso, psicoterápico, terapia de grupo às vezes, ou terapia ocupacional. Então você incentiva essa pessoa e mostrando para ela que é possível sim ter um certo controle dessa doença aí. Tratamento. Tem que ter tratamento. A gente vai falar mais sobre isso aqui ainda hoje, mas, doutor César, eu quero saber da galera de casa, como é que você encara as mudanças de humor no dia a dia? Me conta. Conta se você tem uma estratégia, conta se você percebe essa mudança de humor chegando e você toma uma atitude diferente, ou se você não se aguenta quando você percebe sua oscilação de humor aí. Conta pra mim se você se identificou com algo que foi dito aqui, que o Dr. César trouxe pra gente, que caracterize a bipolaridade, você também pode comentar. Usa o QR Code aqui da sua tela para falar do nosso WhatsApp, ou então digita aí, 12 98266 0004. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, você acompanha dicas para ajudar na recuperação da bipolaridade. E ainda você vai conhecer a história da Daisy Ramos.
Ela lidou com a bipolaridade também, minha gente. Hoje você acompanha também o primeiro episódio da série A Ciência do Descanso e você vê o Dr. César respondendo dúvidas mandadas aqui pra gente. É logo depois do intervalo que a gente tá de volta mais uma vez.